Continuando da aula passada, o que faltou discutir foi o interferômetro de Michelson, interferômetro com espelhos. E o interferômetro de Michelson era o nosso principal exemplo, que é este aqui. Se vocês estão lembrados, você tem esse interferômetro aqui, não vou desenhar de novo, foi feito a aula passada, mas você tem uma fonte, ela tem um semi-espelho aqui, onde você divide o feixe, bate os dois espelhos M1 e M2, volta para o semi-espelho, e esse semi-espelho direciona para o detector. Tá? Aqui embaixo, o detector pode ser qualquer coisa, pode ser seu olho, pode ser um sensor, ou pode ser um anteparo, como está aqui, né? E esse anteparo, você está vendo essa imagem ali, aquelas franjas aí concêntricas. E o dilema aqui é o que é interferência construtiva e o que é destrutiva, né? Se é a linha branca ou a preta. Eu acho que deve ser a preta, porque isso aqui tem uma... o branco, nesse caso aqui, é ausência, né? Ausência de luz. Vamos falar assim, não tem nenhuma luz batendo lá. E o preto seria supostamente, imagina uma fotocópia de uma imagem real. Então você vai ter um padrão vermelho e... padrão de anéis vermelho. Então se tiver uma imagem aqui lá, o vermelho fica preto. Né? Mas isto não é muito relevante agora nessa altura do campeonato. O que eu queria levantar é o seguinte agora, é como que você enxerga agora esse objeto aqui, esse interferômetro, né? Não olhando só para esse diagrama aqui. Nós vamos abrir um pouco mais. Antes disso, vamos analisar a fase daqui. Vocês lembram que tinha uma figura, um gráfico anterior de variação de fase para diferentes ângulos de incidência, né? Na reflexão. Aqui, esse espelho, se vocês observam ele tem cada espelho tem uma superfície aqui, ela é espessa, né? Ele tem uma camadinha aqui na frente, também tem essa camada aqui. Essa camada provavelmente é um filme metálico, tá? Esse filme metálico, ele vai refletir, e a diferença de fase que você vai ter aqui, nesta reflexão, ela deve ser provavelmente mais π, tá? Isso acontece aonde? Nesse espelho aqui, dá uma diferença de mais π, acontece aqui em cima também, mais π, e acontece aonde também aqui? Isso acontece mais π para quando você tem o índice, a fração, o N incidente é menor do que o N supostamente transmitido, ou seja, para o segundo meio. Então, nesse caso aqui, você tem um meio metálico ou dielétrico aqui, meio metálico. Não, esse aqui não vale, não. Esse aqui só vale para meios dielétricos. E onde acontece mais essa inversão de π? Ela não acontece quando ele vem desse meio mais denso aqui para o menos denso. Mas acontece quando ele volta por esse eixo, bate aqui e vem para cá. Agora você tem uma reflexão nessa primeira camada aqui. E você também tem uma diferença de fase de mais π. Tá? Aí, se você seguir o livro, você vai ter um feixe aqui no final, que é a combinação dos dois, feixe 1 mais feixe 2. Você vai ter que diferença de fase entre eles? Se um dá mais π e o outro mais π, pronto, eles estão em fase. Na hora que eles voltam, o feixe que passa reto aqui, ó, não tem diferença de fase. E o outro na reflexão gera um mais π. Então a diferença de fase final aqui, do final do feixe, ela vai ser
mais π. Então, se você tivesse um único feixe, não uma imagem assim, o que você veria aqui no anteparo? Uma mancha com luz ou sem luz? Sem luz. Uma interferência destrutiva. E agora você entende que se você deslocar esse espelho de... Quanto que eu tenho que deslocar esse espelho M1, por exemplo, para cá? Vamos imaginar que ele seja móvel. Quanto que eu tenho que deslocar ele em ΔX aqui para eu gerar uma interferência construtiva final aqui, se isso é condição aqui, se isso que a gente falou se for verdade. Se eu deslocar quanto aqui para gerar uma interferência construtiva no final aqui? Tem que ficar π, né? Tem que ficar π. Já está π, tem que gerar mais π. Então pense em lambda, né? Aqui dá uma interferência de lambda sobre 2, destrutiva. Então, para eu gerar uma construtiva agora, eu preciso de mais um lambda sobre 2. Então, é só deslocar lambda sobre 4. Porque ele vai para lá lambda sobre 4 e volta lambda sobre 4, então o caminho óptico é lambda sobre 2. E esse lambda sobre 2 vai gerar uma diferença de fase de π, e agora eu vou ter uma interferência construtiva. Gera uma interferência construtiva. Isso só para ter uma visão aqui, né? Eu vou colocar uma outra figura que vai nos ajudar um pouco mais. Primeira imagem, essa aqui. Vamos analisar essa primeira figura 9.28 aqui, a figura A. Ela é uma representação do que você enxerga desse sistema aqui em cima, do interferômetro, se você colocar todos os elementos ópticos numa linha só. Então, seu detector está aqui. Aqui, ó. Esse é o detector. Quando você colocar agora o objeto, pense que o seu objeto está... Desculpa, sua fonte, né? Fonte é essa. E aí, essa fonte, ela vai passar... Qual que é o caminho da fonte para o espelho 2? Ela passa por um vidrinho aqui, bate no semi-espelho, bate no espelho 2... e volta no detector. Pense que o semi-espelho está lá só para dar uma desviada no caminho óptico. Mas como que esse caminho aqui que eu somei, essa que eu acabei de riscar, é essa distância aqui, ó, do objeto até no espelho 2. O espelho 1 está aqui, ó, passa reto, bate no espelho 1 e volta. Todo esse caminho é essa distância aqui. Ele está um pouquinho depois lá para vocês entenderem já, porque eu não vou colocar uma imagem da outra, né? Fica pouco didático. E aí, quando você tem um objeto extenso, uma fonte extensa, você há de concordar que esse ponto aqui, esse ponto S, o ponto O está aqui, o eixo óptico, né? Então, o ponto S do objeto aqui, ele não vai gerar não vai gerar no mesmo lugar as duas imagens, dos dois espelhos. Porque esse primeiro aqui, ele não vai sair paralelo, ele vai sair meio inclinado, vai bater aqui, volta para cá e a imagem se forma aqui. O outro, ele vai refletir, o mesmo ponto vai refletir aqui atrás, vem para cá e o verde se forma aqui. Considerando que você tem uma certa distância aqui, né? Bom, isso é para ter uma visão 3D aqui, e aí você vê que o que a gente vai falar agora para esse ponto S, ele é válido para qualquer lugar aqui, ó. Não é? Porque tem uma simetria ali, né? Tudo isso que você vai acontecer ali, você pode agora fazer uma seção vertical, um corte vertical, você vai ter o valor no ponto S. De qualquer lugar que você vai girar esse objeto, vai gerar uma imagem no mesmo lugar, tá? Que está nesse anel, aquele círculo lá atrás. Isso quer dizer que agora a gente pode abandonar um pouco esta figura e olhar para a figura de baixo, que é um corte. É a mesma coisa. O ponto S está aqui, agora vamos colocar em preto. O ponto S está aqui, o eixo óptico aqui embaixo, e agora você tem um raio refletindo no espelho 2 e no espelho 1, formando uma imagem S2 e uma imagem S1. Quando você tem uma diferença entre os espelhos de
D. E onde é que está essa diferença de D? Está em algum lugar aqui, né? Algum lugar nesse interferômetro. Ou seja, você pega esse espelho aqui e desloca de D. É o M1 que está para trás? É o M1. Então você tem um certo valor para M2 e o M1 tem o mesmo valor mais D. O que é esse D? Você jamais vai conseguir colocar isso no mesmo lugar, né? Estou falando de meio micron, estou falando de 1 micron, estou falando de 0,4 microns, né? Então você sempre vai ter um valor que você pode associar. Quando você tem esse D, você concorda que a imagem vai se formar a 2D? Pode ser, né? Porque, assim como você vai deslocar o objeto, a imagem vai se formando cada vez mais para trás. Então você vai ter um 2Ds aí de distância entre a imagem 2 e a imagem 1. E ainda, se você está falando aqui em termos de metros, isso aqui é capaz de ter... Isso aqui pode ter 1 metro de comprimento. E o seu feixe, vamos colocar o feixe aqui, cadê o feixe? Mais ou menos deve ser essa distância aqui, ó. O seu feixe pode ser 1 milímetro. 10 menos 3 metros. Mesmo assim, tendo uma diferença de 1000 vezes aqui, a gente pode considerar que você tem essa inclinação desse ângulo, e aí você tem essa inclinação θ aqui. Então a diferença de percurso aqui entre os dois eixos não vai ser 2D, vai ser 2D cosseno θ. Quando esse θ for igual a zero, vai cair um 2D. Tá? E agora, nessa condição, a gente tem que lembrar que 2D cosseno θ, ele pode ser igual a qualquer valor em lambda. Eu posso deslocar isso de 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda, e vai dar a mesma configuração, porque isso se repete. E isso aqui vai gerar uma interferência, que a gente viu lá em cima, né? Quando, lá em cima a gente falou qual que tem a diferença de fase de π, né? Então, se eu deslocar mais 1 lambda, eu vou chegar na mesma interferência, que é destrutiva, tá? Então, isso aqui vai ser uma interferência destrutiva para 2D cosseno θ, quando isto for igual a zero, nós já temos uma interferência destrutiva. Se eu acrescentar mais um lambda, que seria o m igual a 1, né? Esse aqui é m igual a 0, né? Então eu posso colocar aqui m igual a 0. Mais um lambda, mais 2 lambda, 3 lambda, pronto. Eu tenho 2D cosseno θ igual a m lambda com m igual a 0. Pode ser menos, né? Mais ou menos. E se considerar mais um meio, você vai ter uma interferência construtiva. Lá em cima a gente falou lambda sobre 4, né? Não lambda sobre 2, tá vendo? Se eu somar um lambda sobre 2, mas tem um 2 aqui atrás, tá? Então, se passar para lá, você está somando lambda sobre 4, na verdade, para ter aquele mesmo d cosseno θ. Então, isso aqui vai ser a interferência construtiva. Aqui você vai ter luz e aqui você vai ter escuridão. O lado sombrio. Pensa que se você agora deslocar esse ponto S ali, ó, você vai ter um valor diferente para 2D cosseno θ. Vamos imaginar que você desloca esse ponto S para um outro valor aqui no plano. Então faz com que no seu anteparo, eu vou tentar desenhar aqui no espelho 1, ou seja, o raio ele vai gerar, sem mexer, vamos ainda manter que para essa posição inicial aqui, a posição 1, você vai ter essa diferença de caminho óptico aqui, tá vendo? E o espelho está posicionado porque você gera uma interferência construtiva, tá? Então, nesse ponto, vai gerar lá no anteparo uma interferência construtiva aqui, tá? Isso vai ser um anel, ou seja, qualquer valor naquele anel desenhado lá, você vai ter ainda luz, construtivamente. Agora, se você deslocar um pouquinho,
esse ponto S um pouquinho para cá, faz com que a luz não vai bater mais nesse ponto aqui ou nesse aqui, vai ser no outro ponto. E aí esse D cosseno θ não vai, ou seja, dar esse valor aqui. Ele vai dar um outro valor. Então essa distância aqui, ó, ele não vai ser igual ao 2D cosseno θ anterior. Isso vai gerar provavelmente uma interferência diferente, uma interferência destrutiva, vamos falar assim. Então esse ponto aqui que eu acabei de colocar aqui um S2 aqui, um 2S, um S2, ele vai cair aonde? Vai cair em algum lugar aqui. Menor, um pouquinho mais parte central. E aí vai dar uma interferência destrutiva, tá? Lembrando que esse aqui é destrutiva e linha cheia é construtiva. Se você descer mais ainda, talvez essa distância bem alinhada aqui no meio, você vai gerar uma inclinação 2D cosseno θ que gere novamente uma interferência construtiva. E aí você vai ter um ponto central aqui construtivo. Tá? E é por causa disso que você enxerga, se você tiver um sistema bem alinhado, como está na figura A aqui, esses anéis concêntricos aí. Tá? Porque os padrões de interferência construtiva e destrutiva, eles se repetem de maneira circular. E assim como você vai mais para dentro do eixo óptico, você tem uma distância diferente. E essa distância diferente vai dar um padrão diferente. Pense que você tem uma fonte extensa, então o eixo óptico, se o fóton vai e volta pelo eixo óptico, os dois espelhos dão uma diferença lá. 2D cosseno θ igual a um lambda, construtivo. Desculpa, lambda, destrutivo. Então seria m mais um meio lambda, diria uma construtiva. Então você está vendo um ponto no TEPAL, lá bem no meio um ponto. Agora pense que aquele fóton que está saindo do laser lá, ele fez isso, ele fez retinho, abriu em dois, voltou e veio reto. Agora o fóton que tem uma pequena divergência, como o laser tem uma pequena divergência, aqueles fótons ligeiramente laterais, se dá de concordar que eles vão ter um caminho óptico maior, né? Porque está aberto. Pensa no cateto aqui, né? Está indo pelo cateto e agora esse outro está indo pela hipotenusa, se você pensar no caminho óptico desse primeiro braço aqui. Então esse trajeto maior, até chegar no anteparo, vai dar outra distância, e da outra distância vai dar um destrutivo. E assim vai se repetindo. Cada raios cada vez maiores, você vai ter cada vez outros padrões de interferência, construtivo, destrutivo, construtivo, destrutivo. Tá? E aí você chega naquele padrão de anéis ali. Que esse eixo central aqui, você teve um caminho óptico mais curto. Deste para este, tá vendo que as franjas são as mesmas? Então, se no meio foi destrutivo, o do lado também está destrutivo, ou seja, a diferença foi porque o caminho óptico ficou maior, 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 até chegar no valor que deu uma interferência destrutiva. Agora, isso pode ser mudado se você entrar agora com uma luz paralela, por exemplo, e você fazer uma sacanagem aqui com o espelho M1, né? Tudo alinhadinho, agora você dá uma inclinada nele, assim, ó, ou assim, ou assim. Então você concorda que os fótons que estão entrando em cima, eles estão indo mais longe e aqui estão chegando antes. Então você vai, a luz que bate embaixo vai ter uma interferência construtiva, por exemplo. Luz que bate um pouquinho em cima, destrutiva. Construtiva, destrutiva, destrutiva. Qual que é a conclusão? Uma imagem como está na figura C. Não essa parte central aqui, que não, que isso aqui é um erro ali, sujeira, alguma coisa. Mas você vai ter linhas. Você vai ter várias linhas aqui. Isso acontece porque você tem uma inclinação no espelho. Pensa que qualquer grão de sujeira que tiver no meio do caminho óptico ali, se você colocar o seu dedo ali no meio, você gruda o seu dedo lá, pega gordura, passa na cabecinha aqui, ó. Você vai lá, então você vê seu digital ali. O que você está fazendo ali? Você está fazendo superfícies micrométricas de gordura. E essa superfície micrométrica, o fóton que passa por ali vai ter um caminho óptico diferente. E vai ter um caminho óptico diferente, vai acontecer, por exemplo, isso aí, vai produzir uma distorção. Vamos imaginar que você gera uma coisa meio difusa, gera o espalhamento. Os fótons que deveriam fazer aqui um negócio reto aqui, ele fez um desvio. Aí aparece isso aqui, aparece uns... Isso é só um exemplo, tá? Tem outros piores. Tem outros que você, por exemplo, você coloca um grão que faz com que aquilo lá vira uma figura de interferência por si só. Então você vê essas linhas verticais e aquele grão gera anéis. Então você tem uma imagem no livro que eu não tenho aqui, mas que você tem várias linhas verticais e anéis ali. Que aquele grão produziu diferença de caminho óptico e produziu um outro padrão de máximos e mínimos.
Nós tínhamos um gráfico que mostrava a diferença de fase para duas componentes do campo elétrico, tá? Para diferentes ângulos de incidência. Então você tem aqui um espelho. Então você tem aqui um feixe. Ele pode refletir para cá. Então nesse caso aqui você tem o índice de refração incidente menor que o transmitido, tá? E quando esse feixe refrata, ele reflete novamente aqui, né? Aqui. E aqui você tem o que essa reflexão? Aqui você tem uma reflexão com N incidente maior que o N transmitido. Sendo que NT é o meio que está lá transmitido, o meio que vem depois da reflexão. E aí vocês têm que olhar para esses gráficos aqui. Olha, tá vendo que tem uma diferença de 1 para 1.5 aqui, né, a razão. Então significa que o ar pode ser 1,0 e o vidro 1,5. Tendo isso, você concorda que isso está quantos graus aqui? Esse aqui vai ser 45 graus, né? Se for bem inclinadinho, né? Tudo bem. Então aqui a incidência. Incidência aqui é um θ de 45 graus. Quando você quer... Na aula passada a gente falou que seria 30 graus mais legal, porque até 30 graus você não tem esses... Tá vendo? Se você passar uma reta aqui, ó, olhar só para a esquerda, você tem negócios constantes ali, né? Tá vendo que a diferença de fase ou é π, ou é 0, ou é π, ou é 0. Acabou. Agora, se você colocar 45 graus, não está aqui, né? Mas vamos pensar nos 50 graus, que é próximo de 45. Vou passar uma retinha aqui, ó. Você tem um valor que é variável, facilmente varia com o ângulo de incidência, aqui. E aqui é 0, aqui em cima é π. Beleza. 45 fica intermediário também. O que eu quero que vocês façam, olhando para aquele interferômetro de Michelson? O interferômetro de Michelson é assim. Você tem uma fonte vermelha. Não vou desenhar todos os raios, porque você já sabe como que funciona. Eu tenho um semi-espelho aqui, um espelho aqui e outro espelho aqui. Esse aqui é o espelho lá chamado de 1, eu acho. Espelho 2 e semi-espelho. E o filme metálico que você depositou é nesta superfície aqui. E nessa aqui. Lá no experimento anterior, ele também coloca um filme aqui, metálico. Mas agora a gente não vai colocar, porque nós estamos muito pobres no laboratório, nós não temos dinheiro para comprar esse semi-espelho muito bonitinho. A gente vai colocar um semi-espelho que é uma lâmina. Uma lâmina de microscópio, aqueles de vidro. Quando é um semi-espelho, ou seja, quando é uma superfície metálica, sempre vai ser uma diferença de π. Tranquilo. O ângulo que você colocar vai ser π, provavelmente, ou muito próximo a isso. Só que quando você tem uma lâmina de vidro, não. Lâmina de vidro, você tem um dielétrico. E um dielétrico é isso aqui. Obedece esses gráficos A, B, C e D. Então, se você tiver agora um campo elétrico aqui ortogonal ao plano de incidência, como é que é o plano de incidência aqui de descer da superfície? Onde é que está o plano? Está no plano da lousa aqui ou está no plano saindo da lousa? Você faltou, você não precisa nem tentar. Né? Onde se o feixe bate assim, o plano está aqui. A superfície está aqui. Aqui é o plano. Então você roda aqui, né? Então você está com o plano de incidência no plano
da tela aqui. Ok? Então eu estou com o perímetro ortogonal. Ortogonal significa que ele está saindo ou entrando aqui. Ou está saindo ou entrando. Ou quando você tem um campo elétrico paralelo no plano. Então ele ainda pode ser para lá ou para cá, né? Esse plano aqui, tá? E aí isso corresponde a essa diferença de fase aqui, paralela e ortogonal ao plano de incidência. Aí eu quero saber como que é o feixe final aqui. Quanto que vale a diferença de fase final do feixe 1 mais 2. Sabendo que você vai ter o mais π nesse espelho aqui, mais π nesse espelho aqui, você sabe onde é que está o problema, né? O problema é que você vai ter uma componente que vai refletir aqui. Aí você pode até escolher qual que você vai usar. A gente pode usar essa até, inclusive. Uma outra componente que aí passa para cá, volta. Vamos chamar isso aqui de 2A e essa aqui de 2B. Um refletindo a face A, um refletindo a face B. Qual vocês querem usar? Vamos usar 2B. Então você vai usar o feixe 2B e aqui você vai usar o feixe 1. E quando ele volta também, né? Ele pode bater aqui ou bater na outra. Vamos usar então esse feixe que bate na primeira face. Então ele reflete na primeira face. E esse aqui reflete na segunda face. Depois ele volta batido aqui, né? Pronto. Esse aqui é o feixe 2. Compreenderam? Com esses dois feixes aqui, vocês vão olhar esses gráficos laterais aqui e vocês vão dar a diferença de fase paralela e a diferença de fase com campo elétrico ortogonal ao plano de incidência. Vamos colocar em que cor aqui para ficar bem destacado? Rosinha, tá? Você coloca aqui um ângulo em relação ao horizonte, um ângulo beta. Para beta de quanto? Quanto vocês gostam? Um beta 45, né, que é o que vocês estão vendo aí já, né? Um beta de mais inclinado, olhando para o gráfico aqui, de 30 graus. Então você vai ter não 45, vai ser um negócio mais inclinado aqui. Que eu quero que vocês peguem aquele regime de 30 graus aqui. E eu vou jogar também um 60. Parece simétrico a resposta, né? Mas não vai ser não. Bom, isso é para vocês se divertirem. O exemplo de interferômetro é o interferômetro de Mach-Zehnder. Esse é o dito cujo que ninguém conseguia resolver no laboratório, não sabia por quê. A sacanagem é que o caminho óptico aqui tem mais variáveis, ou seja, o que ele está fazendo aqui, ele está decompondo aqui o interferômetro de Michelson. O caminho óptico aqui, se você tivesse um interferômetro de Michelson nessa região aqui, ó, só esses 3 espelhos, você tem que inverter os espelhos, obviamente, né? Você inverte o espelho aqui para ficar paralelo, você está fazendo que a luz vá e volte pelo mesmo caminho. Isso está minimizando os erros, as dificuldades aí de alinhamento, né? Aqui não. Aqui você tem 4 feixes para alinhar e você faz de novo aqui. Agora você pensa o problema que é quando você tem um espelho aqui que varia, né?
com o ângulo, a fase. Mas nesse caso aqui parece que é tudo metálico, então não deve variar muito. Mais um exemplo de configuração. Onde você prova que a luz ela não esbarra uma com a outra, né? Ó as setinhas que você tem aqui no item A. Pode ser no B também. Você entra com feixe, divide. O lado A faz esse caminho aqui. E o lado B este caminho aqui. E aí você sai aqui, desculpa, não é cá. Você sai para cá o B e sai também o A. Foi gol? Para resumir, você tem aqui tipos de franjas. Interferência. As primeiras classificações, elas podem ser as franjas, imagens que você forma, elas podem ser franjas que a gente chama de localizadas e não localizadas. O que seriam franjas localizadas? É você fazer uma bolha de sabão, você tem um filme, joga uma luz do sol aqui em cima, aí você vai ter aqui os seus desenhos, assim, né? Depende da espessura. Você tem padrão de interferência ali acontecendo naquela superfície. Você pode fazer o que quiser, você pode tirar foto, chegar perto, jogar uma luz, projetar na parede, mas está só levando aquele padrão de interferência que acontece ali. Isso aqui é uma franja localizada. Tá? Só acontece naquele ponto. A não localizada é você fazer, por exemplo, fenda dupla, por exemplo. Aqui você tem e aí você tem um anteparo. E aqui no anteparo você tem aquele padrão lá. Vamos colocar um orifício aqui só. Então você tem aqui um anteparo, um anel aqui. Deixa eu explicar o outro primeiro. E como você vê quando você faz aquele furinho? Você faz um furinho lá no papel alumínio que vocês fizerem. Então vocês têm isso aqui, não tem? Um máximo central aqui, um mínimo, depois um outro máximo, 3 máximos. Esses são as franjas que você está vendo. E que é? Será que ela é localizada? Significa assim, será que ela existe só naquele anteparo? Se eu colocar a minha mão aqui na frente, nessa posição aqui, será que eu não vou ver também? Vou colocar a mão lá. Se eu mexer o anteparo para o infinito, trazer mais perto, não vai ser a mesma coisa, a gente vai ver já por quê. Mas ela não está restrita àquele ponto lá, ela pode ser formada em qualquer lugar. Isso aqui a gente chamaria de não... Desconcerte isso aí, não? Não localizado. Franjas não localizadas. E aqui franjas localizadas. Explicou, talvez, a diferença? Você consegue fazer isso com uma franja? Vamos imaginar que eu faça qualquer coisa de interferência, que não sei como, mas eu produzo um padrão de interferência só no anteparo. Se eu colocar um outro anteparo um pouco mais para trás, tirar aquele e colocar um pouco mais para cá, não existe aquele padrão de interferência mais. Aí seria uma franja localizada. Só que se eu fizer uma fenda dupla, fenda simples, um orifício, eu posso fazer em qualquer lugar isso aí. Aqui, lá, blá, blá, blá. Se eu não conseguir fazer aqui, tem um outro problema ainda. Porque eu tenho que... esses raios são paralelos. Então, para formar a imagem, seria supostamente as franjas, aqueles raios vão se cruzar lá no infinito só, né? Então, o que você faz? Tem que colocar o anteparo no infinito. Se você trazer um pouquinho para cá, você ainda vai ver o padrão de interferência.
Vai ficar um pouquinho desfocalizado, assim, mas você vai ter. Então ela está deslocalizada. Você pode ver aquele padrão onde você quiser. Você pode pegar uma vara, assim, passar rapidinho na frente, assim, ó. Você vai ver o padrão. Por quê? Porque a luz está vindo aqui. Está se formando, está infinito. Qualquer lugar que você interceptar, você está enxergando isso. Então não está localizado em lugar nenhum. Aí falta ainda... Ou tem uma esbaforida no fundo lá, assim, tá já na gota. Tá a última, né? Tipos de franjas reais e virtuais. Virtuais. Quais são as reais? É a mesma regra de ótica. Aquelas que existem, né? Existem. E as virtuais? Não existem. Como é que é assim, não é? Dependendo da posição que você incide luz aqui, ó, você tem dois raios que você pode gerar interferência. Então vem uma fonte S, a única, o raio que vem para cá, acontece isso aqui, eles se cruzam aqui, pronto. Os dois raios vão interferir naquele ponto ali. Pode ser construtivo, pode ser destrutivo, pode ser qualquer coisa. E os outros não, né? Pela angulação, pelo fato de ser mais espesso ali, se esse desenho estiver certo, você não vai em lugar nenhum ver isso aí, não vai? Ou vai? Ou se você vê, não sei se você consegue enxergar aqui, do jeito que é aqui você não consegue, né? Mas a imagem, ou seja, a interferência está aqui, o ponto da franja, onde é que vai se formar uma franja construtiva ou destrutiva. O que você tem que fazer é, ou você consegue olhar, focalizar esses raios, né, com o seu olho, ou você coloca aqui uma lente e gera uma imagem aqui em cima. E aí, fazendo isso, você consegue, então, observar aí no anteparo, por exemplo. Pronto. Tem alguma dificuldade em entender isso, quando ela é virtual e quando é real? Não. É o mesmo conceito de ótica de informação de imagens. Quando você consegue pegar ali, você coloca a mão assim, nossa, olha só, a franja está ali na minha mão. Agora, se você colocar por trás dessa cunha ali, você olha, você não vai ver ela na sua mão. Você pode até achar uma distância focal ali, uma distância de profundidade que você consegue equiparar a imagem ali, mas você não consegue. Isso são franjas virtuais. Ufa, agora acabou.